os louvores entoados. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Todos que trouxeram a sua Bíblia, abra. Não fique com a Bíblia fechada. Vamos meditar na Sagrada Escritura. Capítulo 5, verso 22 ao 25. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos de número 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo... O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, apresenta um dos maiores contrastes espirituais de toda a Escritura. A batalha entre a carne e o Espírito. Dentro de nós existem duas naturezas que estão batalhando entre si. Existe a natureza antiga, herdada pelo pecado, e existe a nova natureza, que vem a partir do momento em que a gente aceita Jesus como seu Salvador. E quem vai vencer essa batalha, pastor? Eu sempre falo que depende. Depende de qual natureza você está alimentando mais. Se você está alimentando mais a carne ela fica mais forte. Eu comparo as duas naturezas como dois leões. Se você colocar dois leões para degladiar, para guerrear entre si, vai vencer o leão que está mais alimentado. Assim é essas duas naturezas. Ou a carne vence, porque ela foi mais alimentada, ou o Espírito vence, porque ele foi mais alimentado. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, em Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 17. Digo, porém, andai em, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, e este se opõe um ao... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não existe comunhão entre a carne e o Espírito. Não existe comunhão. Quando a gente dá lugar à carne, a gente está alimentando a carne. E o Espírito está perdendo a batalha. Quando a gente alimenta o Espírito, a carne está sendo enfraquecida. E ela não tem lugar em nós. Você precisa entender essa primícia da mensagem nessa noite. Que tudo depende daquilo que você mais alimenta na sua vida. Que você mais alimentar, vai ter uma ênfase maior na sua vida. Quando a gente analisa a Epístola aos Gálatas, olhe para cá, a gente percebe que o contexto dessa epístola é um contexto onde se ensinava que a santidade, ela vinha pela observância da lei. Mas o apóstolo mostra a nós
através da Epístola aos Gálatas, que a lei, ela não tem o poder de nos tornar santos. Como é que funcionava a lei, pastor? A lei, ela apontava o pecado. Ela mostrava o pecado. Mas ela não tinha o poder de limpar o pecado. Para as irmãs que gostam muito de espelho, eu faço essa analogia. A lei é como se fosse um espelho. O espelho mostra a sujeira, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas o espelho pode limpar a sujeira? Não. Ele apenas revela onde está sujo, onde está manchado. Assim era a lei. A lei, ela poderia revelar o pecado, mas ela não tinha o poder de transformar os corações. Somente o Espírito Santo, que é revelado aqui pelo apóstolo Paulo, é que tem o poder de transformar o ser humano. Mas transformar por quê? Porque dentro do ser humano, depois do pecado, nós sabemos que Deus criou o homem perfeito. Vamos repetir isso? Deus criou o homem perfeito. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós não iremos ler para ganharmos tempo. Mas o texto sagrado diz que Deus declara: façamos o homem conforme a nossa imagem e... Conforme a nossa imagem e... Escute isso. O homem, a estrutura física dele é formado do pó da terra. O texto diz que é do pó, não é do barro. Há uma grande diferença. Nós fomos formados do pó. Dentro do pó, existem 106 elementos químicos. Dos 106 elementos químicos, Deus extraiu 26 para formar a estrutura física do homem. O homem é formado por cálcio, ferro. São elementos químicos que vêm do pó. Deus extraiu do pó esses elementos químicos e formou a estrutura física do homem. Mas o homem não é formado apenas fisicamente. O texto diz que Deus soprou nas suas narinas o espírito de vida. E depois que Deus sopra na narina do homem o espírito de vida, o homem passa a ser alma vivente. Então, o homem é formado por 3 dimensões. Quantas dimensões, igreja? 3. Corpo, mundo físico, elementos químicos. Alma é gerado, é criado quando Deus sopra o espírito dentro do homem, e a alma é criada nesse momento. E o terceiro é o espírito, que é a fagulha do próprio Deus, que Deus soprou dentro do homem. Deus colocou algo dentro dele para dentro de nós. Nós carregamos a fagulha do Deus Todo-Poderoso. O homem é um ser tricotômico, porque ele é constituído de 3 dimensões. Mas escute isso. Quando o texto diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ela não pode ser física. Vamos repetir isso para a gente ficar gravado e bem didático isso. A imagem e semelhança de Deus no homem não pode ser física. Por quê, pastor? Porque Deus é um ser espiritual. A imagem e semelhança de Deus no homem é a sua essência espiritual, que é manchada pelo pecado. Escute isso. O pecado não tirou a imagem e semelhança de Deus no homem. O homem pode estar no mais vil pecado, jogado no lamaçal, na chazeta, totalmente mergulhado no pecado, mas dentro dele existe a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. O diabo não pode apagar isso. O que ele faz, pastor? Ele mancha. Gênesis capítulo 3,
O texto sagrado diz que quando o inimigo veio com a sua onda de pecado, o pecado manchou a imagem e semelhança de Deus no homem. E como isso é restaurado, pastor? Através do caráter de Cristo em nós. Nós só podemos tirar essa mancha quando a gente entende como desenvolver o caráter cristão em nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso não é por tempo de igreja. Tem muita gente que tem anos de religião, anos de denominação, mas não tem o caráter de Cristo na sua vida. Tem pessoas que passam anos participando de cultos, vindo a cultos, mas quando você para conversar com ela, é uma pessoa carnal, não é uma pessoa espiritual. Você não consegue ver Cristo nela, porque o que predomina na vida dela é a natureza humana pecaminosa. Passar tempo na igreja, anos, chega até a ter cargo. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Tem gente que chegou até a ser pastor, mas se você parar para conversar com ele, é um carnal. Não entende o mundo espiritual. Por quê? Porque vive a sua vida na carne. Porque vive a sua vida distante de Deus. E se não é tempo, é o quê, pastor? É quebrantamento, irmãos. É o quanto a gente se esvazia das nossas vaidades, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, para que Deus nos preencha da sua presença. Olha, irmão, essa série vai ser pesada. Eu sei que com o tempo vai diminuir a quantidade de pessoas, mas eu vou falar o que Deus vai colocar no meu coração. E é para lhe levar para os céus, viu? Eu não estou aqui para massagear a ego de ninguém. Eu estou aqui para conduzir a sua vida para os céus. É o quanto a gente se esvazia do mundo. É o quanto estamos dispostos a sermos preenchidos por Deus. Irmão, não dá para carregar orgulho caminhando com Deus. Não dá para carregar vaidade. E quando eu falo de vaidade aqui, eu não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de vaidade, achar que tudo é para mim, tudo sou eu, tudo é eu que faço, tudo sou eu que tenho que fazer. E se eu não gosto da pessoa, ela não faz. Não dá para carregar isso. Caminhando com Deus, nós temos que se esvaziar dessas coisas. Não dá. É andar em espírito. E quando eu não ando no espírito, o que é que eu faço? Eu construo obras da carne. Vamos repetir isso? Quando eu não ando no espírito, eu construo obras da carne. Abra sua Bíblia, capítulo 5, versículo 20 por diante. Capítulo 5, versículo 19, por diante. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando o fruto do Espírito não está sendo desenvolvido em nós, o que reina dentro de nós são obras da carne. Dá para ser neutro? Não, pastor, não dá. Não dá. Ou a gente desenvolve o fruto do Espírito, ou a gente constrói obras da carne. Você vê, obras da carne aqui, quando a gente é apresentado por Paulo, está no plural. Porque não é uma só, são várias manifestações da carne. Ela é fragmentada. Fragmentada. E todos nós que estamos aqui, escute isso, olhe para cá.
todos nós que estamos aqui temos a base para construir essas obras. Qual é a base? O pecado. O pecado de Adão nos fez nascer com a natureza pecaminosa dele. E é a base. Aí tem pessoas que têm a base e nunca construiu nada. Por quê? Ela anda em espírito. Ela vive uma vida conectada e perto de Deus. Ela caminha com Deus. Aí as obras da carne não tem espaço na sua vida, mas tem pessoas que estão todos os dias, irmãos, construindo um tijolo da obra da carne. Se eu lhe dizer uma coisa, todas as vezes que você ira, nós podemos se irar, só não podemos pecar. O apóstolo Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Como isso é possível, pastor? É aquele momento que eu tenho toda a razão, irmãos. Sabe aquele momento que você tem toda a razão para dar uma resposta? Tem todos os motivos. A pessoa te ofendeu, a pessoa te feriu, a pessoa te machucou. Você está coberto de razão. Você se ira, mas você não consome a sua ira. Não deixa ela te dominar. É isso que é: irai-vos, mas não pequei. Mas tem pessoas que fazem isso. A pessoa feriu ele hoje, daqui a 5 anos está lembrando daquilo que fez. Daqui a 6 anos está lembrando daquilo que fez. E está esperando uma oportunidade para consumar essa ira. As coisas às vezes já se passou. A pessoa às vezes que feriu nem lembra mais. Tem até um ditado, né? Quem faz, esquece. A pessoa nem lembra mais. Mas aquela pessoa que foi machucada está carregando aquilo. Irmão, isso é obra da carne. Sabe o que você está fazendo? Está colocando tijolo. Sabe onde isso pode consumar? No homicídio, numa violência, na perca da tua paz. É provado, é da minha área. Psicologicamente, quem libera o perdão tem mais benefício do que quem recebeu o perdão. Eu falo isso convicto porque eu conheço estudos de casos. Tem pessoas que vivem uma vida amargurada e não vai ter paz no espírito porque carrega amargura todos os dias da sua vida. Não consegue perdoar às vezes o pai, a mãe lá na infância, na adolescência. E eu sei o que é isso, irmãos, porque eu já passei por isso. Mas Deus está dizendo: destrói esses tijolos hoje. Quebra essa raiz de amargura hoje. Ô irmão, não é por causa da pessoa que está do teu lado, não. Não é por causa da pessoa que te feriu, não. É para você viver uma vida plena diante de Deus. Libera o perdão hoje. E liberar o perdão não é pensar, companheiros, que a justiça de Deus não vai vir, não. Porque aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Liberar o perdão é dizer assim, ó: se depender de mim, você pode seguir a sua vida e eu vou seguir a minha. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você vai ter paz na sua vida quando essas obras da carne forem destruídas na sua vida. Mas tem pessoas que não vai conseguir viver espiritualmente. Por quê? Porque carrega esse fardo pesado. Dentro das nossas comunidades espirituais está cheia de pessoas assim, que às vezes a gente para conversar. O caso aconteceu há 1 ano atrás. O caso aconteceu na abertura da Rede Esperança. Eu estou ministrando para o povo que está aqui, irmão. Estou ministrando para quem está em casa, não. É para o povo que está aqui. A coisa aconteceu lá no início da Rede Esperança, mas eu não falo com ela, pastor. Eu digo: o problema é teu. Quem não vai para o céu é tu. Quem não vai ser restaurado é tu. Quem não vai viver a plenitude da presença é tu. Irmão, libera o perdão para viver em paz com Deus Todo-Poderoso. E liberar o perdão não é sentar à mesa novamente, não, irmão.
É parar com isso e entender que a nossa visão aqui é o reino do Deus Todo-Poderoso. Nós não temos grupo aqui. Não existe o grupo do ministério. Leia, pastor. Que diz a palavra do Senhor: se porém perdoarem os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se porém não perdoarem os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. É a medida que a gente mede as pessoas. A gente é medido por Deus, irmãos. Tem como fugir disso não. Na medida que a gente mede as pessoas, a gente é medido por Deus. A forma como a gente trata as pessoas, a misericórdia de Deus também nos trata. Deixa eu contar um testemunho. Eu dirigi uma igreja que o presbítero era muito puritano. Ele era aquela pessoa sem misericórdia para ninguém. E um dia eu cheguei para ele e disse: homem, um dia tu vai precisar de misericórdia. E cuidado, para que a medida que tu mede as pessoas não seja a medida que Deus vai te medir, homem. Tem cuidado. Porque, irmão, eu não estou aqui falando que nós temos que ser tolerantes a pecado, não. Mas a gente precisa cuidar das pessoas que falharam. A gente precisa cuidar das pessoas que caíram. Há um evangelho aí que não é o evangelho de Cristo, que descarta pessoas, que expulsa pessoas. Jesus diz: vinde a mim quem estiver sobrecarregado e eu vos aliviarei. A igreja do Senhor é um lugar onde os santos estão sendo modelados dia após dia, estão sendo trabalhados dia após dia. Se tu não suporta o pecado do teu irmão, é porque tem coisas mais graves dentro de você que precisa ser tratado e você está se escondendo disso. Segura que hoje é cipuada, irmão. Quem vê hoje pensando que o negócio era meio light, segura. Tem gente que é muito bom, irmão, e apontar o pecado dos outros, né? Ah, fulano caiu de novo, ciclano caiu de novo, mas não pode parar num grupo que está fofocando da vida de todo mundo. E acha que isso não é pecado, isso é pecado do mesmo jeito, irmãos. Guarda a tua língua, meu irmão, porque isso é pecado do mesmo jeito. O que está falando às vezes do pecado do irmão, o irmão já está arrependido, pedindo misericórdia, e você que está fofocando está em pecado diante de Deus. Diga para alguém que está do seu lado: fofoca. Diga forte, irmão: fofoca também é obra da carne. Segura a língua para andar em espírito. Que a gente pensa, né? Que só adultério leva para o inferno, né? Que só fornicação leva para o inferno, né? Fofoca e mentira vai descer a sepultura muita gente, irmãos. Tem muita gente doente espiritualmente porque não segura a sua língua. Mas devemos andar em... Abra a sua Bíblia. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19 e 21. Está lembrado do presbítero que media todo mundo na pressão? Um dia ele caiu. Caiu com a irmã da igreja. Ele meio envergonhado de falar comigo. Eu digo: homem, e agora? Tu acha que Deus vai te tratar como? Como tu tratasse os irmãos? Na mesma medida? Porque até para disciplinar, o apóstolo Paulo nos ensina uma coisa: que a gente deve fazer com amor.
Por quê, pastor? A disciplina não é para excluir. A disciplina é para restaurar a vida. Irmão, nenhum obreiro desse aqui tem a missão de excluir ninguém. Eu não vim para essa igreja para excluir ninguém. Eu vim para essa igreja para restaurar vidas. E se depender de mim, cada vida que estar aqui vai ser restaurada pelo poder do Evangelho do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque só esse Evangelho tem poder. De uma mulher pega num ato de adultério. Você sabe o que é isso, irmão? Pega no ato do adultério. Isso quer dizer que ela estava praticando naquele momento. No momento pegaram ela e levaram para Jesus. No momento em que ela estava praticando, aí Jesus olha para ela e diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira. Olha o que o texto diz: do mais velho ao mais novo, todos soltaram a pedra. Por que do mais velho? Porque o mais velho é o que mais tinha pecado. Viveu mais, tinha mais pecado. Foram soltando a pedra, irmão Bege. Olha o que Jesus diz para a mulher que foi pega no ato: filha, filha. Ô irmão, se fosse alguns pastores, se fosse alguns obreiros, já estava fofocando. Olha a adúltera, olha a pecadora. Não dá para chamar de adúltera quem Jesus chamou de filha. Não dá para chamar de pecador quem Jesus chamou de filho. Talvez a gente esteja condenando quem Jesus já perdoou sem saber, irmãos. Talvez a gente esteja criticando quem o Calvário já pagou a conta sem saber. Cuidado para quem você está apontando, porque Jesus pode estar declarando sobre aquela vida: filha, onde estão os teus acusadores? Cuidado! A igreja não tem autoridade de julgar vidas. A igreja não tem autoridade de condenar vidas. E eu aprendi isso muito novo. Um dia eu estava no culto, pastor Cândido estava sentado, ele me chamou para dirigir o culto. Eu estava dirigindo o culto e um diácono. Aquele não era o diácono não, aquele era o diabo da igreja. Pense num homem perturbado, irmão, que perturbava todo mundo. Tirava a paz de todo mundo. 6 horas da manhã estava o homem sem camisa, de bermuda, no meio da rua com a gaiola para cima e para baixo. Eu cheguei para o pastor Cândido e disse: pastor, por que o senhor não disciplina fulano? É o novo, aprendendo as coisas. O pastor Cândido olhou para mim e disse: meu filho, olha para aquela irmã de vermelho ali no conjunto. É o que dele? Eu digo: a esposa. Aqueles 2 adolescentes ali, é o que dele? Os filhos. Se eu arrancar o joio, o trigo vem junto. Mas o dono da seara sabe quem é joio e quem é trigo na obra dele. A missão da gente não é tirar, é pregar a palavra. E o vincultor vai alinhando as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pregue a palavra. Ensine a palavra. Porque o dono da obra não sou eu. Tem pastores achando que é dono da igreja. Tem pastores se posicionando como se fossem donos da igreja. Mas o dono da igreja está voltando. E vai ter muita surpresa naquele dia, irmãos. Tem gente que veste terno e gravata que nem lá vai chegar. E tem gente que chegou aqui todo manchado. E quando você olhar fulano, ciclano, é porque não é por força.
O que quer dizer isso, pastor? Não é meus esforços, é a misericórdia, foi o sangue do Cordeiro. O dono da igreja não sou eu, é o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. As obras da carne, escute isso, são esforços humanos desconectados da vida de Deus. Elas revelam um coração dominado pelo ego. Quer ver uma pessoa carnal? É uma pessoa que está totalmente dominada pelo seu ego, pelas suas certezas, pelas suas verdades. Julga todo mundo, critica todo mundo, mas não vive uma dependência espiritual de Deus. E o que é que isso produz, pastor? Isso produz divisão, desordem e morte espiritual. Uma igreja que as obras da carne reinam é uma igreja dividida, irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nenhum reino prospera com divisão. Vamos repetir isso? Nenhum reino prospera com divisão. O que é divisão, pastor? Entenda o que é divisão, viu? Vou explicar. Divisão é duas visões no mesmo ambiente. Divisão, duas visões. Quando você sai em um ambiente que tem várias visões, é porque aquele ambiente está dividido. Nenhum reino prospera em divisão. Até o reino do inimigo das nossas almas não é dividido. É unido debaixo de uma só visão: destruir, matar, roubar. E o reino de Deus também não pode ser dividido. Ó, irmão, graças a Deus eu vivo em comunhão com todos os obreiros aqui. Sim ou não? Todos os obreiros aqui eu vivo em comunhão, graças a Deus. Mas poderia ser que eu não tivesse uma aproximação muito grande com Claudemir, mas fosse mais próximo do presbítero Isaac. Aí por causa disso, eu vou favorecer o presbítero Isaac. Sabe o que é isso? Divisão. Divisão. E reino nenhum prospera com divisão. Eu prego para alimentar a igreja. Você adora para adorar Jesus. Você serve aqui na igreja para servir a Jesus. Se você está escolhendo com quem você vai trabalhar, com quem você vai cantar, desculpe, mas você está servindo ao rei errado. Se você está selecionando, não, eu sou mais próximo da irmã Bia, então eu vou trabalhar com ela. Me permita, irmã Flávia. Irmã Flávia, eu não sou tão próximo dela não, então não vou trabalhar com ela não. Você está construindo divisão no meio da igreja. Você está servindo ao seu ego. Eu vou repetir de novo, irmão. Você está servindo ao seu ego. Sabe por quê? Nós estamos servindo aqui a grupos. O ministério não está aqui para servir a ele. A Unifé não está aqui para servir a ela. O GE não está ali para servir a eles. Os músicos não estão aqui para se servir. Estamos todos aqui para servir a Jesus. Você pode até não ser próximo da pessoa, mas você vai ter que trabalhar para Jesus aqui dentro. Pastor, eu não quero, então trabalhe em outro lugar, porque aqui não. Pastor, fulano não vai cantar aqui, fulano não vai pregar aqui, então vá para outro lugar, porque aqui não. Aqui a gente serve ao Senhor Jesus. Não dá para viver assim, irmão. Não dá. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Não sei onde está escrito, mas está escrito: se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, se tu trouxe a tua oferta para o altar, não está escrito? E tu tá com alguma coisa com o teu irmão, deixa a tua oferta lá, volta
se reconcilia com teu irmão, depois vem e oferece a tua oferta. Sabe por quê? Deus não recebe oferta de pessoas que estão com o coração amargurado, de inimizade, com contenda, com divisão. Esta oferta Deus não recebe. Deus não recebe. Você vai servir, você vai limpar a igreja, você vai pregar, você vai cantar, você vai tocar, mas Deus não está recebendo a tua oferta. Por quê? Porque o teu coração está cheio de obra da carne. Cheio. Cheio. Está cheio. A nossa vida, irmãos, tem que ser espaço para a presença de Deus. A nossa vida tem que ser um altar de Deus. E altar que eu falo não é só aqui no culto coletivo, não. Porque tem muita gente que perde a sua essência ao passar por essa porta. E Deus está dizendo: eu quero espaço para operar na tua vida. Eu quero espaço para fazer mais na tua vida. Eu creio, irmãos, que durante essas terças-feiras que estaremos aqui, Deus vai fazer uma limpeza espiritual. E todo muro de divisão vai cair por terra em nome de Jesus. Você crê nisso? Levante a sua mão para os céus em nome de Jesus. Deus vai te dar autoridade espiritual. Deus vai te dar graça espiritual. Aonde tiver obra da carne vai ser quebrado, destruído. E você vai ver e vai entender. O que Deus quer para a tua vida é muito mais. Você está apenas molhando os pés. E Deus está dizendo: mergulha. Os meus mistérios contigo é mais profundo. A minha graça na tua vida é maior. Mas você precisa mergulhar nos meus mistérios. Você precisa largar as obras da carne, para que a minha presença domine o teu corpo, domine o teu espírito. Nós iremos viver milagres da parte de Deus aqui, porque haverá liberdade do Espírito Santo trabalhar nesta igreja, operar nesta igreja. Toda disserção vai ser destruída em nome de Jesus. Todos os grupos formados serão destruídos em nome de Jesus. A tua língua vai ser para edificação. A tua língua vai ser para adoração. Da tua boca vai fluir o perfeito louvor. As tuas mãos serão fonte de milagre. A tua casa será altar de Deus. A tua vida será cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Obras da carne. Em contraste às obras da carne, nós temos o fruto do Espírito. Vamos repetir? O fruto do Espírito. Abra a Bíblia, irmão. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é... Entenda aqui, o texto está no singular, não no plural. Não são os frutos, é um único fruto com 9 características. Vamos repetir isso? Um único fruto com 9 características. E quais são as características, pastor? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio.
e domínio. Escute isso. Quando a Bíblia fala de um único fruto, isso quer dizer que não tem como nascer no crente o amor e não ter alegria. Ter alegria e não ter a paz. O que vai acontecer, pastor? Vai ser medidas diferentes. Tem pessoas que têm mais paz do que amor. Tem pessoas que têm mais alegria do que amor. Mas as 9 características estarão no crente que tem o fruto do Espírito. Porque elas não são qualidades independentes, mas manifestação do próprio caráter de Cristo sendo formado no crente. Está sendo formado. Aí tem pessoas que têm um fruto mais maduro. Por quê? Porque se permitiu ser trabalhado mais. E maturidade espiritual não é por tempo, como eu falei. É por quebrantamento. É tanto que você vê, às vezes tem um novo convertido, 3, 4 meses, mas ele parece mais com Cristo do que às vezes um crente de 15 anos na igreja. Por quê? Ele está se permitindo trabalhar mais na sua vida. É quanto mais espaço a gente dá, irmãos, o espaço que a gente vai tirando do pecado, das obras da carne, Deus vai preenchendo nas nossas vidas com a presença dEle. Quando a gente vai desocupando as nossas mentes das nossas concupiscências, dos nossos pecados, Deus vai ocupando a nossa vida. E vai ocupando de quê, pastor? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Sabe o que é isso? É Deus restaurando a sua imagem em nós. É a gente sendo mais parecido com Cristo. Eu estou encerrando já. Próxima semana a gente continua. Mas sempre que você for fazer algo, você precisa se perguntar: o que é que Cristo faria no meu lugar? Como é que Jesus reagiria no meu lugar? Qual seria a ação de Jesus diante dessas circunstâncias? Você vai perceber que a sua vida vai ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E boa é a vida que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Boa é a vida que constrói um altar para Deus. Irmão, eu sei que dentro da cultura brasileira existe algo chamado jeitinho brasileiro, não é? Mas queira ganhar com Deus. Eu sei que tem hora que dá vontade de responder e tomar uma ação, não é? Mas queira ganhar com Deus. Sabe por quê? Você vai colher o que você está semeando hoje. Tem muita gente aqui que está semeando bondade na vida das pessoas, que está sendo canal de bênção na vida das pessoas, e às vezes é até traído, às vezes é até ferido. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o teu Deus não dorme. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus. Eu estou sentindo uma presença tão forte aqui essa noite, e diga assim para essa pessoa: o teu Deus não dorme. Agiram com injustiça contra a tua vida, caluniaram o teu nome, inventaram mentira ao teu respeito, mas fica tranquilo, quem é guiado por Deus, Deus justifica ele. Quem tem a presença de Deus, Deus justifica ele. Tem gente que está preparando o mal contra ti, né? Mas Deus está indo na tua frente dizendo: o mal que prepararam contra ti, eu, Senhor,
vou transformar em bênção sobre a tua vida. Uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida cuidada pelo Espírito Santo. Haverá uma sentença de Deus sobre pessoas que estão tocando na sua vida, que estão julgando a tua vida. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus declara: ai daqueles que tocam na menina dos meus olhos. Você é a parte mais sensível do Deus Todo-Poderoso. Que siga a sua vida espiritual, crente. Siga a sua vida espiritual. Sabe por quê? A tua honra não é da terra. É Deus olhando dos céus e dizendo assim: eu me agrado do presbítero Isaac, eu me agrado do presbítero Marcelo, eu me agrado do pastor Cláudio. A melhor coisa é essa. Deixa o mundo chamar a gente de conservador, de besta, como eles quiserem chamar. A nossa vida não é guiada por leis da terra. A nossa vida tem um legislador, o Pai amado e eterno, que um dia, lá na eternidade, quando a gente chegar, Ele vai dizer: entra, bendito do meu Pai, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia, 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 aleluia. É porque a nossa mente foi tão machucada e manchada pelo pecado que às vezes a gente confunde as coisas, irmão. Uma vida espiritual é uma vida próspera. Vamos repetir isso? Uma vida espiritual é uma vida próspera. E há uma diferença entre ser próspero e rico. Tem gente que é rico e é próspero. Tem gente que é rico, mas não é próspero. E qual é a diferença, pastor? O rico é aquele que, se a gente chegar aqui e dizer assim: olha, deposita aí 1 milhão na minha conta, e não vai fazer falta para ele. Isso é o rico. Ele deposita e não faz falta para ele. Mas quem é o próspero, pastor? É aquele que tem 1 milhão, mas deita e dorme com a mente tranquila, em paz. É aquele que tem um salário mínimo, mas deita e dorme com a mente tranquila, em paz. É aquele que vive às vezes pelo auxílio do governo, mas deita e dorme em paz. Vive em paz, sabe por quê? A prosperidade espiritual não está sobre o ter, está sobre o ser. E o ser o que, pastor? Em ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós só teremos paz na vida, queridos, quando a nossa vida for totalmente guiada pelo Santo Espírito de Deus. Feche seus olhos aonde você estiver. Feche seus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus, eu rogo pelas misericórdias do Pai, por minha vida e pela vida dos meus irmãos que estão sendo atacados espiritualmente todos os dias. Mas eu creio que ferramentas espirituais estão sendo liberadas aqui esta noite, ó Pai. Eu creio que obras da carne estão sendo quebradas aqui esta noite, ó Pai. Eu creio que Teu Espírito Santo está preenchendo espaços aqui esta noite, ó Deus.
que toda mentira está sendo derrubada aqui esta noite, que toda divisão está sendo quebrada aqui esta noite, que haverá, ó Deus, um grande manifestar da tua presença nesta casa, que pessoas serão restauradas pela tua presença. Oh, vicultor que cuida da tua vinha, trabalhe nas nossas vidas aqui essa noite. Começa por mim, ó Deus, e vai tirando tudo que não te agrada, vai tirando tudo, ó Deus, que não faz parte do teu propósito, da tua comunhão, e enche-nos, 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 enche-nos da tua presença nessa noite, ó Pai. Vai dando espaço para ele trabalhar aí essa noite. Vai dando espaço para ele trabalhar aí essa noite. O vicultor está aqui, está podando a sua vinha, a limpeza na casa, mas há um derramar da presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. Eu quero profetizar debaixo da autoridade do Espírito que me cerca, que portas espirituais estão sendo abertas para esta casa. Erei-me comandre o sondorobaga. Que portas de milagres estão sendo abertas para esta casa. Abre a boca para adorar, crente. Abre a boca para adorar, crente. Uma nova dimensão espiritual está sendo destravada nesta noite. Mergulha nessa presença. Parece que eu estou vendo brasas de fogo, sendo derramado nessa casa aí. E diga assim, diga como Isaías: ai de mim, não precisa olhar para ninguém não, olhe para você mesmo e diga: queima aqui, ó Deus, purifica aqui, ó Deus, queima aqui, ó Deus. Para de olhar para os outros, olha para a tua vida agora e diga: começa em mim, Jesus. Jesus vai começar a restaurar agora. Isso. Abre a boca. Isso. Quem nunca mais falou em línguas estranhas, abre a boca. Isso. Recebe agora isso. Abre a boca agora isso. Deixa o Espírito Santo te encher agora. Vem, Bia. Fique de pé em nome de Jesus. Você pode escolher uma pessoa, segura na mão dela aí, em nome de Jesus. Segura na mão dessa pessoa. Sabe por que Deus faz isso, irmão? Porque Deus te ama. Deus te ama. Tem gente que já te descartou.
Tem gente que por causa de um erro já te descartou. Aí Deus te trouxe aqui para lhe dizer: filho, eu não te descarto. Dei-me camandarabagacei. Você pode abraçar essa pessoa que você está segurando na mão dela, abrace ela e diga assim: Deus não te descartou. Diga. Deus não te descartou. A dor que você está sentindo agora, Ele te restaurando. Recamandio. Erias, terra, sodoro. Barabacabaragas. Abra a boca, irmãos. Isso. A palavra não é para te matar, é para te restaurar. A mensagem não é para te derrubar, é para te levantar. Deus está falando conosco. Eu vou começar a descortinar coisas da tua vida. Eu vou começar a revelar coisas da tua vida. Permita o meu Espírito trabalhar agora isso. Agora isso. Agora isso. Agora. Segure essa pessoa. Os obreiros podem descer lá. Desça lá. Vá orando um por um. Vai estendendo as mãos. Passa o óleo do azeite. Adore isso. Deus já está renovando vidas aqui essa noite, irmãos. Perebica mandarabagaçondorô. Ariaca mandarabagacia darabagacia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu eu adorarei. Quebra agora, Jesus. Toda raiz de amargura tira agora, Jesus. Terias, liha. Arabacabaragas. Eriaca mandarabagaçodorobá. Sem nenhuma explicação. Renova agora, Jesus. Renova agora, Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei Seja tocado por essa presença. no oceano do Espírito. Recebe força para lutar contra a carne nessa noite. E ali Recebe graça para lutar contra a carne nessa noite. ao Deus do meu amor. Eu adorarei
Deus vai fazer da tua vida um altar novo nessa noite. explicação. Olha Ele soprando as cinzas aqui nesse lugar. Espírito, Espírito, Tem fogo no altar de Deus. que desce como É fogo. onde a sombra na bagaceira. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aleluias. Vem como em Pentecostes Valdemir, traz ele aí, filho. Traz ele. e enche-me de novo. Sobe aqui, filho. Sobe aqui do meu lado. Tu fosse gerado para esse altar. Não adianta fugir. Desde o ventre da tua mãe tu fosse escolhido para o altar. Muitas coisas aconteceram para paralisar a tua vida. Ei, camande a sede arabagassondorobagassé. Mas eu estou te cobrindo com a minha misericórdia nesta noite. Ei, camande a sondorobagacia. E te digo assim, filho, eu irei te trazer para o altar novamente. Camanto, sondoro, darabagasumidiace. Eu vou restaurar chamadas, promessas que estão guardadas em ti. E nesta noite uma nova aliança está sendo gerada na tua vida. Evangelista Deilton, dê um abraço nele aqui, companheiro. Nesse abraço, recebe algo novo que está sendo derramado na tua vida aqui essa noite. A igreja, estende as mãos para cá, irmãos, estende as mãos para cá. Uma batalha espiritual. Eu estou bloqueando nesta noite. E estou te dizendo, filho, se prepara. Eu irei cumprir promessa por promessa que eu te fiz, porque eu estou restaurando a tua vida nesta. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Glorifica Ele nessa noite. De novo. Querido Deus, amado Pai, em o nome de Jesus, Senhor, como é bom estar em Tua presença, Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Ó amado Senhor e Salvador Jesus Cristo,
nos leva em paz, como em paz o Senhor nos trouxe a este santo lugar. Vá dando livramento pelas estradas, Senhor, cobrindo o teu povo, ó Deus, com a tua proteção divina, Senhor. Acampe anjo ao redor, Senhor, daqueles que vão para longe, daquele que vai mais para perto, ó Deus. Guarda, ó Deus, a fúria do mal. Mas Deus, nessa noite nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada pelo teu servo. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é santa, a tua palavra é maravilhosa, Senhor. E cremos que nessa noite, Senhor, ela penetrou em nossos corações. Cremos que vamos sair daqui mais crentes, Senhor. Acreditamos que vamos sair daqui, Senhor, mais crente, para te servir melhor, para te adorar mais, para te buscarmos mais, Deus. Por isso, meu Deus, essa noite nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse trabalho, em o nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, por favor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda a amada igreja, desde agora e para todos sempre. Deus abençoe.